Oi pessoal, meu nome é Sandra e eu sou mãe do Pedro. Nesse vídeo eu vim trazer para vocês assim, como facilitar para fechar o diagnóstico do autismo leve. O que fazer para fazer o mais rápido possível esse diagnóstico e já começar com as intervenções. Então, nesse vídeo eu vou dar umas dicas em relação a isso, tá bom, gente? Primeiro ponto, quando você é alertado por alguém, normalmente acontece dessa forma, alguém te alerta em relação a alguns sintomas que o teu filho vem apresentando, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar sobre o assunto, tá? Então pesquise, gente, pesquise sobre o autismo, o que é, e os sintomas principalmente que o teu filho vem apresentando. Então, pesquise quais são os sintomas do autismo que normalmente aparecem nas crianças da primeira infância, assim, bebezinhos. E a partir daí, tu começa a observar se o teu filho tem algum sintoma desses que você está estudando. Se ele tiver, grave vídeos em relação a isso. Cada sintoma que teu filho apresentar, grave vídeos. Ele caminha na ponta dos pés, grava vídeo. Ele enfileira brinquedos, um do ladinho do outro, os carrinhos, aqueles da Hot Wheels, ou qualquer outro brinquedo, ele bota um do ladinho do outro, grava isso. Ele tem um hiperfoco em alguma coisa, algum interesse, assim, diferenciado, sei lá. No meu caso, meu filho tem por letras e números e formas. Grava isso. Então, tudo que você puder, grava, sabe, sobre isso. Se ele tem algum medo em relação a alguma coisa, grava. Todos os sinais que você vai identificando, para que servem esses vídeos, gente? Vai facilitar para o neuro ver os comportamentos que ele tem e poder encaixar no autismo ou descartar o autismo, se for o caso, entendeu? Quanto mais elementos tu levar para o neuropediatra, melhor para facilitar no diagnóstico. Outra coisa importante é fazer avaliações, gente. Se ele tem atraso de fala, leva na fono, pede para a fono fazer uma avaliação, sabe? Essa avaliação leva para o neuro, leva numa psicóloga, faz uma avaliação. E é um pouquinho caro, gente, mas tu tem que investir nessas coisas, não tem como fazer diferente, tu tem que ter. Então a psicóloga vai fazer uma avaliação para ver se tem sinais autísticos ou não. Ela vai fazer uma série de questionários e aí vai poder dizer, olha, apresenta sintomas autísticos ou não, para levar isso lá pro neuro, gente. Outra coisa importante e que fez toda a diferença para facilitar o fechamento do diagnóstico, no meu caso, foi um parecer meu, né? Baseado no que eu já tinha estudado sobre o autismo, os sinais que eu identifiquei do meu filho, eu fui relatando um por um, sabe? Eu vou mostrar para vocês aqui, todos os pareceres que eu tenho, tá? Mas nesse parecer que eu coloco todos os sinais que eu identifiquei, algumas situações que aconteceram no dia a dia, eu relato nesse parecer para poder dar um embasamento pro neuropediatra poder fechar o diagnóstico ou descartar, sabe, gente? Então essas coisas são importantes, tem que atentar para isso. Não adianta só chegar lá na consulta sem elemento nenhum, o médico não te conhece, o médico não conhece teu filho, essa primeira consulta vai ser, tipo, perdida, né? Então, tipo assim, tu tem que tentar facilitar as coisas para acelerar o processo, tá? Então, essas são as dicas que eu te dou. O que eu fiz? Eu fiz uma pastinha, gente. Uma pastinha, não sei se aparece aqui no vídeo. Claro que essa pastinha não fui eu que fiz, tá? Essa aqui é lá da creche, tá? Mas eu aproveitei para guardar os materiais. Nessa pastinha, a primeira coisa que aparece aqui é o laudo. O laudo. Aí depois eu tenho a avaliação da psicopedagoga. Foi a primeira avaliação que eu fiz, tá? A segunda foi da fono. Tá aqui. Segunda avaliação. O Pedro apresentava muita ecolalia também e tinha atrasos na fala.
Tudo isso ela menciona aqui nesse parecer. Aqui é o laudo psicológico, é uma avaliação neuropsicológica que a psicóloga fez. Nessa avaliação, ela fez vários questionários comigo, tá, gente? Com a família toda, na verdade, ajudaram nessa questionário. Teve o MCAS, teve o chat, teve uns outros assim que eu não me lembro o nome agora. Mas nesses questionários, a maioria deles, o Pedro apresentou sinais autísticos, né? A pontuação dele ficou apresentando autismo, tá? Aí, depois que eu fiz, paralelo a essas avaliações, eu comecei as intervenções com ele. Tinha atraso, a gente já vamos fazer intervenção, independente de fechar o diagnóstico ou não, já começa a intervenção para estimular essa criança, tá? E a gente ficou fazendo essas intervenções. Depois disso, eu pedi para elas novamente fazer um parecer depois das intervenções, o que melhorou, o que não melhorou, o que continua igual, sabe? E elas fizeram de novo um parecer para mim, a psicóloga, a psicopedagoga e a fono, tá? Também pedi o parecer da escola. O que a escola observava de diferente, como que o Pedro era com outros coleguinhas, se ele gostava de brincar com todo mundo ou não, ele gostava só com alguns, se ele não gostava, sabe? Alguns sinais que ele apresentava na escola, eu pedi para ela colocar tudo isso num parecer, num papel, para eu levar para o médico. E então, essas coisas, gente, eu peguei e mandei tudo por e-mail, tá? Mandei tudo por e-mail pro doutor. Antes da consulta, eu consegui o e-mail dele. No e-mail, eu já me identifiquei, me apresentei, falei que eu já tinha passado por alguns médicos e não tinha conseguido fechar o diagnóstico. Então, eu queria que ele, se pudesse, já olhar o material que eu já tinha em relação a isso, para a consulta fluir melhor, né? Então, mandei pareceres, todos esses que eu tô te falando, e mandei os vídeos, todos os vídeos que eu tinha gravado dele, eu mandei por e-mail, antes da consulta. Quando eu cheguei lá na consulta, ele já conhecia o Pedro. Ele disse assim, não, já conheço o Pedro, ó. Já olhei vários vídeos dele, eu mandei vídeos, inclusive, antes desses sinais autísticos, porque o Pedro, quando era bebê, ele era de um jeito, sabe? Ele não tinha medo da água, ele adorava a piscina, ele adorava a praia, ele adorava, sabe? Ele ia com todo mundo. E depois de um certo tempo, 1 ano e meio e tal, ele mudou, né? Então eu mandei vídeos antes e depois. No outro vídeo eu abordo melhor sobre essa mudança e por que aconteceu, tá, gente? Mas hoje o que eu quero trazer pra vocês é assim, ó. Você precisa levantar o máximo de elementos que você conseguir para mandar para o neuro. Previamente, seria o ideal, como eu fiz, para já chegar na consulta e já ter um avanço melhor em relação ao diagnóstico. Ele já vai estar sabendo, já vai estar conhecendo a criança, né? Já vai estar sabendo da situação e já vai facilitar para fechar o diagnóstico. Foi assim que eu fiz e na primeira consulta o Dr. Regis Osório daí conseguiu fechar o diagnóstico. Já tinha todo um histórico que eu consegui passar para ele, né? E mostrei os exames também, os eletroencefalograma, daí eu não mandei por e-mail, esses eu mostrei lá no consultório. Mas aí já estava descartado também, epilepsia, estava tudo tranquilo, fechou só no autismo leve. Então foi isso que aconteceu, tá? Então essas dicas eu dou pra ti, eu acho que é muito interessante fazer essa pastinha aqui, levar o material, sabe? Se puder previamente, eu acho que facilita muito, flui melhor ali a consulta, mas se não tiver essa opção de mandar previamente, leva no consultório, vai demorar mais a consulta, mas é importante que ele leia, né, gente? Não adianta só tu levar, como aconteceu em alguns outros que eu levei, eles nem olharam, né? Por isso que eu já mandei antes, já pra garantir, né? Então essas são as dicas que eu dou pra vocês, assim, ó, pra facilitar na questão de fechamento ali do diagnóstico, tá? Principalmente o autismo leve, que é mais complicado. São sinais muito sutis, então precisa de maior embasamento, né? Então o vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, facilitar a questão, assim, na busca do diagnóstico.
Eu espero que vocês também fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, abençoe o filho de vocês, a filha de vocês, toda a família, todo o lar, e até o próximo vídeo.